Estamos com mais um episódio da série Pense Digital e hoje eu tenho a honra de receber o perito criminal federal Eric Simões. Eric, seja bem-vindo. Hoje falando de documentoscopia. Eric também é professor universitário de perícia criminal. A pauta é sua, Eric. Muito obrigado. Obrigado, Karina. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz, muito honrado aqui com o convite de poder conversar um pouquinho com vocês sobre documentoscopia, sobre a parte documentoscópica. Como a Karina... Não, pode falar. Eric, documento falso. O que a gente tem hoje de documentação falsa a nível digital? Então, isso é uma coisa que vem aumentando cada vez mais, e nós temos, assim, dois grupos que eu posso colocar, assim, de documentos que são digitais e falsos. Primeiro, aqueles documentos que são digitalizados e apresentados, por exemplo, no processo, e que é uma parte, ela alega determinada coisa e apresenta aquele documento, e depois a outra parte questiona que aquele documento é falso. Existia o documento físico, mas só que o documento já foi destruído, o físico não existe, só existe aquela forma digital. Então, isso é algo muito, muito comum atualmente, o uso desses documentos no formato digital existindo, no passado existindo físico, e que agora não existem mais, por conta dos tribunais todos estarem com processo eletrônico. Os TJs todos têm o PJE, tem o EPROC, tem algum sistema que dos processos serem feitos todos de forma eletrônica. Então, em muitas situações, a gente tem isso para analisar, e a gente precisa encontrar as falsificações, as alterações naquele documento, feitas ou em formato físico, ou então feitas de forma digital, mas no documento na forma digital. Isso tem muito, é quase que a totalidade da atuação dos colegas na esfera civil, quando eles vão analisar documentos, eles buscam o documento físico original e muitas vezes a resposta é negativa. E tem também o outro grupo, que é o documento nato digital, aquele que vai ser criado, aquele que nasceu já digital e as alterações vão ser feitas naquele documento sem que exista algum suporte físico, algum substrato físico anteriormente. Isso também é algo que vem crescendo o uso desses documentos, até por uma questão de economicidade. É muito mais prático, muito mais ágil para o sistema a gente ter documentos nato digitais do que um documento físico. Então, também é algo que vem crescendo esses documentos dessa natureza. Em formatos PDF, na maioria das vezes em PDF, é o que mais a gente acaba recebendo. Nossa, interessante. PDF com falsificação. Sim. Interessante isso, interessante. Documento, como é que, aonde que está sendo usado esse tipo de documento falsificado hoje, a nível das investigações federais que você atua? Bom, documentos assim que são apresentados e depois a gente verifica que eles são falsos, vão desde documentos são usados para identificação, contratos, uma coisa que muitas vezes contratos são firmados. No mundo moderno, cada vez busca-se uma maneira de as pessoas não estarem presentes fisicamente na hora de firmar aquele contrato. Então, o contrato é mandado via e-mail e a pessoa assina digitalmente, assina de forma biométrica, enfim, de alguma maneira, e retorna. Então, vem crescendo o uso de documentos, eu diria assim, mais são contratos. Posso falar também de alguns documentos que vão servir como prova para parte de algum benefício de natureza previdenciária, por exemplo. Isso aí também é uma coisa que acontece bastante por conta da Seguridade Social, isso desde o meio físico, desde sempre, uma quantidade sempre muito grande de pessoas tentando fraudar o sistema. Então, não seria diferente quando esses documentos eles passam para a forma digital. Então, também tem uma atuação bem grande de documentos nessa natureza, com essa finalidade previdenciária também.
Também documentos de ordem e aí bem mais geral. Não, ficaria mais com esses dois grupos, que o outro grupo não seria tão forte assim. Seria mais esses grupos assim que eu vejo. Como é que, não sei se você pode falar, né? Como é que existe um perfil de vítima desses crimes de falsificação de documento e um perfil também do criminoso? Isso aí, nossa, perfil de vítima. Para documento, pensando em contratos, eu não vejo um perfil muito, eu não conheço. Pode ser até que tem um perfil já um pouco definido da vítima em potencial de um documento dessa, para uma situação dessa, mas realmente eu não conheço um perfil específico. E, no caso dos autores, é algo especializado, que eu digo assim, não é uma coisa para alguém que resolveu, um dia acordou e falou, não, vou fazer falsificações dessa natureza. Não, são pessoas que têm conhecimento, que trabalham em grupos, não é uma coisa feita de maneira isolada, aliás, até pode ter, mas não é tão comum. O que mais tem são grupos, mas mais de perfil que eu poderia falar é isso. Agora, vítima, isso é muito... Tanto faz, né? É uma quadrilha especializada. Geralmente é uma quadrilha focada, né? Um perfil muito específico de vítima. Aquela pessoa que tem tais características que são mais... Não vejo. Acho que todo mundo está sujeito a sofrer algo dessa forma. Que tipo de dano? Qual que é o dano mais comum nessas questões de contrato falsificado? É financeiro, patrimonial? Tem a parte, no caso dos contratos, vai ser patrimonial. Um exemplo, por exemplo, é firmado um contrato com uma instituição, um caso assim hipotético, uma instituição financeira, aparece que a pessoa firmou um contrato com ela alega que não firmou, alega que firmou, e aquele contrato pode ter alguma... Sendo um contrato falsificado, por exemplo, seria de ordem de natureza patrimonial e individual, só daquela pessoa. Mas tem também fraudes que elas envolvem bem público, como no caso que eu falei, da parte previdenciária, que aí está envolvendo aquilo que todos nós pagamos, os impostos. Então, o Estado é muito lesado também por conta dessas falsificações. Ele é um sujeito passivo daí desse tipo de conduta. Ótimo. Eric, assinatura digital, certificação digital e assinatura biométrica. As pessoas têm uma grande confusão desses três termos. Sim, e até eu incluiria mais um, que seria a assinatura eletrônica. Nossa, mais um! Mais Meu Deus, que é diferente das pessoas confundem digital com eletrônico. Digital é isso aqui, é tudo que você usa o dedo. Por isso que eu falo de crime digital, crime eletrônico, o certo é crime informático, né? O certo que abrange tudo é crime informático, não falando disso especificamente, mas já corrigindo as pessoas. No caso da assinatura, dos conceitos que são trazidos, e aqui conceitos que foram pacificados, não só aqui no Brasil, mas também de forma internacional, para todo mundo tentar falar a mesma linguagem. A assinatura eletrônica, ela é vista, ela é conceituada como sendo toda maneira de colocar alguma informação que permita, a partir dessa informação, chegar à conclusão que aquela pessoa foi quem produziu ou quem deu ciência àquele documento no meio digital, de forma assim virtual. Isso seria assinatura eletrônica. Então, dentro dela tem muita coisa. Dentro da assinatura eletrônica tem a assinatura digital, tem a assinatura biométrica. As duas são eletrônicas. Eletrônica seria, a partir dela, a gente faz uma subdivisão de assinatura digital, que é aquela que muita gente conhece, assim, todos nós já usamos, a gente tem uma certificação digital que pode estar guardada aqui no meio físico, lá com um pendrivezinho, com aquele token, pode ser de forma virtual, não importa, mas é aquela certificação digital,
E aquela certificação digital, ela tem níveis de segurança, e o nível maior de segurança que nós temos, de uma assinatura que é qualificada, ela é aquela que segue as normas do ICP Brasil, aqui no Brasil. Segue as normas da autoridade certificadora, que é o ICP Brasil, as normas de segurança, para a gente poder, para poder ser assim, classificada. Isso é assinatura digital. Existem assinaturas digitais que não seguem o regramento, a certificação do ICP Brasil. Elas também são válidas, mas elas não têm a segurança, elas não vão servir de forma tão forte como uma assinatura qualificada. Tem, por exemplo, existem assinaturas digitais que são disponibilizadas por alguns tribunais. Alguns tribunais, eles têm certificações, que é para o advogado ter acesso aos autos, para o perito ter acesso aos autos, às partes, mas que não é algo certificado pelo ICP Brasil. Mas tudo isso é assinatura digital. E tem a assinatura biométrica. A assinatura biométrica é como a nossa assinatura tradicional que a gente faz no papel e caneta, só que ao invés de fazer no papel e caneta, a gente vai fazendo uma mesa digitalizadora. Uma mesa digitalizadora que captura informações de localização, eixo X e Y, no tempo. E aí, com base nisso, e também a força. E aí, com base nisso, consegue calcular a velocidade da assinatura ponto a ponto, a distribuição da pressão, também ponto a ponto, informações que nós não temos de maneira quantitativa, a gente não consegue medir quando elas estão no papel. A gente olha para aquele traçado e não consegue saber qual é o valor da velocidade, da aceleração. Agora, com assinaturas biométricas, a gente consegue fazer. E é algo que vem crescendo cada vez mais. Lá fora até existe bem mais a utilização de assinaturas biométricas. Aqui no Brasil vem crescendo. Já conheço cerca de umas 2 dezenas, umas 20 empresas que fornecem esse tipo de serviço para quem tiver, para a instituição, para a empresa que tiver interesse em criar um sistema desse, que torna muito mais fácil e amigável. Assinar é algo amigável, as pessoas gostam. É interessante, as pessoas estão acostumadas a assinar, é algo comum. E mais, quando a pessoa assina, ela não corre o risco que corre na assinatura digital de outro se fazer passar por ela de maneira que não deixe rastros. Uma assinatura digital, ela é dissociada da pessoa. Aquela assinatura, ela não faz parte de uma característica da pessoa. É uma informação, é uma senha que é colocada para que a partir dessa informação presume-se que foi a pessoa que assinou. Se alguém tiver acesso à nossa senha e tiver acesso à nossa certificação, certificado digital, ela vai assinar digitalmente e não vai ter um vestígio, um rastro, alguma coisa que a gente possa chegar e concluir a partir disso. Não foi o Eric, foi outra pessoa. Não dá para a gente falar isso. Já na assinatura biométrica, é diferente. É uma conferência, né? E nós partimos daquela premissa de que ninguém terá acesso à nossa senha e o nosso certificado digital. Então, se aparecer ali, assinado digitalmente por fulano, então foi ele. Funciona muito bem para muitos casos, mas nem sempre. Tem gente que passa a senha para o outro, para assinar por ele, e isso não... E aí o sistema é uma falha desse tipo de solução. Ela é muito boa, mas, como tudo na vida, tem pontos negativos. Hoje eu fiz uma entrevista com o delegado Winchester, antes de você, né? Ele me falou de uma prática de empréstimo de conta bancária para crimes envolvendo PIX, fraude. Eu fiquei, assim, chocada. Eu falei, será que vai emprestar assinatura também, vai chegar nesse nível de ignorância? Se for útil para aquele grupo criminoso, vai. Isso de emprestar conta para o PIX é que quando vai transferir, o PIX tem que ser transferido para algum lugar, então... que a pessoa tira um percentual, né? Você empresta o seu nome e o seu acesso, dá um percentual. Agora, eu estou prevendo um empréstimo de assinatura também, porque está chegando um nível... Se tiver algum benefício, com certeza isso vai acontecer. E às vezes as pessoas fazem isso
já pensando na forma criminosa. Mas no caso de assinatura digital, existem situações onde as pessoas elas passam a sua informação, elas passam a sua senha no dia a dia profissional por uma questão de não vai dar para fazer agora, faz por mim, adianta. Às vezes questões que não tem dolo envolvido, não tem uma fraude envolvida. Mas isso coloca em xeque o sistema. Eu fico pensando, uma pessoa que tem um cargo muito elevado em determinada instituição, ele precisa aplicar lá a assinatura digital dele 300 vezes no dia, e ele tem 50 reuniões para fazer, e ele é todo ocupado. Ele passa para uma pessoa de confiança para fazer isso para ele. Está certo? Não. Não está certo. Não é assim. Lá está dizendo assinado por fulano, teria que ser o fulano. Exatamente. É uma coisa que acontece em muitos lugares. Exatamente. Tem que ter assinatura é assinatura, né? Exatamente, é a pessoa. Eric, você vê alguma dificuldade em investigação nessa como é que chama? Esqueci agora, nessa área, né, de documentoscopia hoje? Dificuldades, sim, claro. Isso aí tem a identificação de alguns tipos de alterações, de alguns tipos de alterações documentais, digitais, ela é complicada, ela não é uma coisa assim simples. E até existe uma máxima que a gente usa na ciência forense, como em vários momentos, em vários locais, a gente usa essa máxima, também ela se aplica quando a gente está analisando um documento digital, que a máxima diz o seguinte: a ausência de evidência não é evidência de ausência. Explicando. Se a gente não encontra nada de errado, não significa que não tem nada de errado. Se a gente encontra, encontramos. Agora, se a gente não encontra nada de errado, significa que o falsário pode ter sido hábil o suficiente para deixar os vestígios que ficaram sejam imperceptíveis. Isso é uma coisa que a gente usa muito, por exemplo, quando a gente recebe um documento que foi digitalizado. E ele é apresentado nos autos e perguntam, existe alguma alteração nesse documento? Ele foi montado? Está tudo certo com ele? A gente analisa, tem lá os métodos, os programas, as linhas que a gente vai utilizar. Podemos encontrar alguma coisa? Podemos, legal. Agora, e quando a gente não encontra nada, a gente afirma que não tem nada de errado? Não. A gente não tem como afirmar que não tem nada de errado. É essa máxima. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Sim. Então, isso a gente usa. Esse é um problema que tem para a parte da análise em documentos dessa natureza. Outra coisa que a gente tem também de problema, como é algo que vem crescendo, mas ainda não tem uma regulamentação muito bem definida sobre como tem que ser, quais as características para a produção de documentos dessa natureza, para que a gente possa analisar, às vezes aquela empresa, aquele órgão, eles armazenam aqueles documentos com uma qualidade que não é a qualidade ideal para a gente poder analisar. Porque não tem um local dizendo tem que fazer desse jeito. Você, novamente, documento digitalizado, o melhor para você poder fazer uma análise documentoscópica daquele documento é a partir de 600 dpi. Nossa, vai usar uma memória muito grande, uma quantidade muito grande de documentos. Então, costumam digitalizar em 100 dpi. Isso vai trazer para a gente um problema na hora de analisar. Muitas características que a gente conseguiria verificar com uma resolução melhor de digitalização, a gente não vai ter. Isso é um outro problema que a gente tem, a qualidade do documento quando ele é apresentado nesse formato. Também você atribui aqui na coleta, na preservação, onde está? Na produção mesmo daquele documento, porque já que não existe uma regulamentação dizendo qual seria o mínimo adequado para um documento que pode ser submetido a uma análise pericial, sim, então faz-se da maneira que é a mais econômica. Eu acho que é a linha óbvia.
a instituição que vai digitalizar aqueles documentos todos vão fazer da forma que seja mais econômica para elas. E é assim mesmo, está certo. Eles não vão gastar mais se não tem nenhuma... Não é uma fraude mesmo, né? E aí, isso é... Mas aí eles fazem a digitalização de grandes volumes de documentos, muitos deles idôneos, tudo bonitinho, tudo certinho, mas no meio podem ter coisas erradas. E aquilo, eles, a princípio, quando aquilo é colocado, quando aquilo é feito, não sabem o que vai ser levado a juízo, o que não vai ser levado a juízo. Quais documentos vão supor que... quais documentos vão alegar que tem alguma coisa de errado e quais vão alegar que não tem. Mas, então, eles vão fazer da forma que seja mais econômica, que gaste menos. Isso é um problema que eu percebo aqui bem grande, daqui da qualidade. Você falou que tem muita produção com arquivo de PDF, né? Falsificação de documento de PDF. Quando a gente... como que é esses crimes de... Por exemplo, falsificação de contrato. Tem muito contrato que é por aderência, né? Contrato por adesão. Uhum. Por adesão, né? Que é feito online. Como é que é essa falsificação desses contratos que são feitos online? Porque o físico dá para falsificar melhor, né? Se for só no PDF e tal, mas esses que são via... Mas aí o que acontece? Os contratos que eles são de adesão, a forma não física deles, quando ele é firmado de maneira assim virtual, pela regulamentação, precisa ter algo que ateste que aquela pessoa deu ciência àquele contrato. E a própria regulamentação proíbe que seja somente com base em chamada telefônica. Então, não é possível firmar o contrato só via telefone. Então, tem que ter alguma forma de assinatura. E aí a gente volta para a assinatura digital, assinatura biométrica, que são soluções aceitas para que esse contrato tenha valor jurídico. Então, aí tem a questão da assinatura digital. A pessoa vai assinar digitalmente. Agora, e se foi outro que teve acesso, assinou por ela? E aí nós teremos um problema. A velha discussão. Na biométrica, a gente tem um outro problema. Porque, às vezes, a pessoa firma um contrato, ela firma, querendo, firmou um contrato, e aí tem lá a assinatura dela. Até a assinatura física, vamos supor que fez de física. E aí aparece um outro contrato que foi firmado por ela. Ela alega que o segundo ela não fez. É que as pessoas tinham acesso ao primeiro e fizeram uma montagem. Pegaram a assinatura dela do primeiro e botaram no segundo. Então, você tem um contrabando aí de assinaturas, de dados sensíveis. Nem contrabando, porque isso não vai sair... Contrabando não, nossa, como é que é o nome? Desculpa, esqueci quando você... Tráfico de informações, desculpa. Contrabando foi fora. Mas nem isso, não existe um mercado paralelo de assinaturas que as pessoas... Não é isso. O que acontece determinada empresa, por exemplo, ela firmou um contrato com uma pessoa. Ela tem a informação dessa pessoa. E aí, ela mesma, alguém que está lá trabalhando, ela pega aquela informação e firma outro contrato. Não é algo que não sai de uma empresa para outra. E assim, por enquanto, né? Porque se você tem um banco de dados de assinatura, isso me aterroriza, considerando que a gente não tem segurança de informação. Eu concordo. E quando eu falo assim, empresa, não estou dizendo que é algo institucional. Muitas vezes é uma pessoa que faz aquilo ali com o intuito de conseguir alguma vantagem e ela se vale até da própria empresa para conseguir aquilo. Não que a empresa seja ela, não, eu quero fazer isso. Não é a empresa. O que se vê mais não é a questão da própria empresa de forma institucional fazendo algo dessa natureza. Não é. Sim. Falando em contrato, blockchain. Sim. Você acha realmente que é uma segurança são contratos inteligentes hoje na prática? Qual a sua visão? Você vendo contratos falsificados,
Assim, é uma forma boa, é uma boa solução também para a gente, para você ter eu acho que traz mais segurança do que as formas anteriores que eu falei, que eu mencionei, de uma assinatura digital, por exemplo, pura e simplesmente uma assinatura digital. Eu acho que ela vai trazer uma segurança também com base em uma informação. Então, é algo que qualquer um que tenha aquela chave, ela ah, vai poder ah, dizer que ela é a proprietária, ela que tem a posse, a propriedade daquele determinado bem. Mas vale, eu acho uma coisa interessante, eu acho que é uma evolução. Eu acho sim. Tá, entendi. Porque a gente, acho que com blockchain é difícil você falsificar com contrato e modificar, né? O problema é a senha, a pessoa tem controle na senha, tem uma educação digital, né? Uhum. Mas a nível de falsificação seria uma solução. Seria, se a pessoa tiver, como você muito bem colocou, uma educação digital, de não escrever a senha, colar a senha na tela do computador. Dizendo. Eu acho que só colando assim no computador, não é nem na tela, né? Então. O computador tem que ficar tapado a tela e o áudio, né? O tempo todo. A gente sabe disso, quem trabalha com isso, né? Tá aqui levantado algo, eu tenho um tapa-som e de tela, porque a gente conhece tecnologia, a gente conhece o ser humano, né? A minha câmerazinha aqui, ela é fechada fisicamente, não é nem... então, isso que eu ia falar, a minha que tá aberta agora, mas ela fica fisicamente fechada e o som também. Uhum. Infelizmente, né? Faz parte, né? São consequências do mundo moderno. Exatamente, né? Não adianta travar no sistema. O sistema alguém entra e destrava, né? Se for bom, tem que ser na forma física mesmo, né? Bom, Eric, você quer abordar mais alguma coisa sobre contrato, sobre falsificação de documentos, sobre documentoscopia? Assim, que eu me lembre aqui... E grafoscopia, porque eu sei que tem a ver também, né? Sim, na grafoscopia até eu falei um pouquinho, na parte da biométrica, que a gente tem algumas características, e só dizendo que isso é uma coisa que as assinaturas biométricas eu vejo como algo que vai crescer cada vez mais, porque é muito mais fácil para as pessoas assinarem. E até o exemplo que eu sempre trago, e já vem isso já até mais antigo, quando a gente vai lá no Detran para tirar a nossa carteira de habilitação, a gente assina no tablet. Quando a gente vai... Aliás, é horrível de assinar, né? Porque você não está vendo, eu assinei um preto, assim ficou... Mas interessante porque aquela assinatura, ela não guarda as características biodinâmicas da escrita, ela guarda só a forma. Então, ali é pior do que uma assinatura no papel para quem vai analisar. Aquilo ali é muito ruim. Agora, existem outras soluções que essas vêm crescendo e elas estão aqui no mercado para as empresas de um arquivo que é salvo com segurança, criptografado, porque não pode ser disponibilizado isso para qualquer um, é algo feito de forma criptografada, tem uma chave, e que vão fornecer informações de posição no tempo e de pressão, de força que a pessoa colocou lá naquele tablet. Não é qualquer tablet, a gente pega tem alguns tablets que eles não fazem a captura dessas informações, tem outros que fazem, então tem toda uma divisão aí, não são todos os tablets, existem alguns programas que fazem esse tipo de análise, nos dão essas informações, isso é algo que vem crescendo, que é algo que eu vejo que daqui a pouco a gente vai ver de forma mais fácil, mais rápida, mais comum, a gente receber no nosso computador determinado documento e aí precisaria de um avanço tecnológico também. Ou então, nosso celular, e lá do celular a gente ter uma canetinha, o celular ter
propriedade para capturar essa informação, que não é qualquer tipo de tela que vai capturar, que aí você assinaria e aquilo teria um grau de segurança bem elevado. Isso é uma Ainda coisa... é com caneta, né? Não dá para assinar com o dedo, eu acho. Muitas vezes a pessoa assina com o dedo. Aquilo, assinar com o dedo, primeiro que a gente não está acostumado a ficar assinando com o Entre dedo. assinar com o dedo, coloca digital, meu. Aquilo ali é mais para dizer que tem um... E também o dedo, ele tem uma superfície muito maior do que a ponta da caneta. Exatamente. Então, muito misturadas, não é uma boa, mas colocam como uma solução. Colocam como uma solução também. Eu não acho que seja uma boa fazer uma caneta tipo dessas canetas que a gente utiliza, assim, tem uma mesa aqui também, uma mesa para pegar assinatura, caneta desse tipo, é uma solução muito melhor. Sim. Daqui um dia vai ter que logar na caneta, no corpo, ver se é a pessoa e ver se, né, do jeito que tá. Pode ser, a pessoa para destravar a caneta utilizando uma característica Exatamente. física, e a gente poder assinar é interessante. Exatamente. Tem alguns filmes já mais futuristas que eles colocam esse tipo de... Eu estava até assistindo outro dia, não é nem um filme, eu estava assistindo, era um anime, que tipo, a arma que a pessoa, para poder disparar, ela precisa fazer um log com uma informação dela, que a arma reconhecia, e aí a coisa... Mas quem que vai disparar a arma com log reconhecido? Quem vai fazer isso? Mas ali era assim que funcionava. Nossa, vai chegar nesse nível, né? Mais seguro. Aí não teríamos problemas de pessoas tendo acesso, enfim. Mas pode ser, eu acho uma coisa... Aí já fugindo da documentoscopia um pouco... Quando a gente fala de documento, a gente está falando de tudo, né? De e-mail, Eu queria te fazer uma pergunta, a nível de documentoscopia hoje, tem-se muito trabalho a nível federal de investigação com WhatsApp, mensagem instantânea? Assim, vamos dizer que tudo agora é feito, todo mundo, quase todo mundo, tem um celular, e as pessoas não vão... As pessoas que querem fazer coisas erradas, muitas vezes até por uma questão de praticidade, de poder... Sim. De saber que é criptografia de ponta a ponta, que tem toda aquela discussão, que o aplicativo, os responsáveis pelo aplicativo, eles às vezes são um pouco resistentes de fornecer as informações que eles deveriam para os órgãos governamentais, quando pedem, quando aquilo realmente é necessário. Então, óbvio que as pessoas não são bobas, eles vão se valer desse tipo de meio de comunicação. Mas, com determinação judicial, com tudo assim sendo feito, seguindo a legalidade, existe sim, claro. Muitas vezes vai se obter alguma informação, alguma coisa interessante a partir do WhatsApp, a partir de outros aplicativos desses de comunicação, tipo Telegram, enfim, esses outros todos. Eu falo porque, assim, você falou em falsificação de documento, a gente tem muito trâmite de PDF via WhatsApp. Sim, muito trâmite, assim, para muita extração que você faz em celular, né, não sei se a pessoa não é o caso, mas eu pensei que houvesse alguma incidência significativa de, sei lá, de fraude envolvendo o PDF via WhatsApp, né? Não, o que acontece é que a pessoa ele faz alguma modificação, alguma alteração naquele que assim, pode-se fazer alguma modificação no documento e depois transformá-lo em PDF. A outra coisa é o PDF fazer alguma modificação nas características e modificar o documento estando já em PDF. São duas coisas assim diferentes. Sim. Se a gente modifica um documento e depois transforma ele em PDF... Acho difícil. E fica...
Até vendo os metadados, dependendo... Eu ia falar isso, se você... Daria até para ver, olha, esse documento ele foi originado de um JPEG, sei lá, um PowerPoint, um Word, um ponto doc da vida. Eu vou fazer a pergunta, então. Falsificação de documentos com PDF e metadados, hoje. O que é possível investigar a nível de documentoscopia? Assim, a análise de metadados vai depender muito do documento, vai depender muito de que informações as pessoas mantiveram ali, porque se a pessoa tiver um pouquinho de conhecimento, eles vão tirar algumas dessas informações, mas consegue-se buscar a história de onde ele veio, a origem dele, como eu comentei, dá para verificar também, só com metadados, dá para verificar as datas, se todas elas estiverem corretas, se os dispositivos computacionais, por onde aquele documento transitou, se eles estiverem com as datas corretas, vai trazer algumas informações a partir das quais a gente pode tentar ver se tem lógica aquilo ou não, é também uma linha interessante, mas, além disso, a análise de PDF teria que ser análise utilizando alguns aplicativos específicos para ver as disposições daquelas camadas todas, daqueles objetos todos que vão compor o PDF. Não seria nem análise do metadado em particular, seria algo um pouco mais... Documentoscopia, eu acho que imagem também engloba documentoscopia. Também, o conceito de documentoscopia ele é muito amplo, é qualquer meio que vai ter alguma informação, então vai englobar. É um documento, né? Pode ser, é claro que não vai ficar focado em vídeo, imagem, é mais a questão contextual, texto, né? Mais uma coisa, você falou, você foi direto em contrato, porque é muito texto, né? Documentoscopia é muito texto. Também. Sim, não, e também porque tem muito, porque é que você havia perguntado o que tem em mais quantidade, o que tem mais quantidade é isso. Exatamente. Isso acontece muito. Mas, assim, uma coisa interessante, de uns tempos para cá, as pessoas que atuam na documentoscopia, elas vêm buscando cada vez mais ter conhecimento, adquirir habilidade para usar entendendo aplicativos específicos para analisar documentos digitais. Porque até uns anos para cá, não havia uma demanda dessa ordem. Então, alguns arquivos que eram analisados por pessoas da área de áudio e vídeo, que continuam fazendo isso, que eles conhecem muito sobre isso. Pessoas da área de engenharia eletrônica, colegas da área de informática, que têm um conhecimento muito aprofundado. E as pessoas na documentoscopia vêm se capacitando para conhecer um pouco deste universo. Então, existem alguns tipos de análises que elas ultrapassam o conhecer um pouco e que vai precisar de alguém com formação específica na área de informática, ou então que tem um conhecimento bem aprofundado, para conseguir encontrar determinadas informações. Análise de metadados, análise do PDF, isso é uma coisa que as pessoas vêm buscando, as pessoas na área de documentoscopia vêm buscando conhecer como isso funciona, mas existem algumas situações onde a coisa é um pouco mais aprofundada, que precisa analisar o documento para poder identificar alguma coisa. Assim, analisar metadados não é difícil. O problema é se entender se aqueles dados ali têm uma certa coerência, se são autênticos. E a gente precisa partir de algumas premissas. Partindo da premissa de que aquelas datas correspondem. Agora, se aparece um documento, aparece lá uma data, 1900, a gente olha e fala, não, eu sei que isso aqui não estava, deu algum probleminha lá no relógio daquele dispositivo quando aquele documento foi criado. Tem situações e o que acontece com esses? O que acontece com um documento que tem um tipo de metadados totalmente incoerente? O perito percebe isso e ele pode ou não comentar nada, ou então ele pode colocar, olha, essa informação ela não é condizente, ela não tem lógica para análise. Explicando isso, desconsidera aquela informação
e busca alguma outra informação de autores, Sim. informação de, de posicionamentos, enfim, alguma informação que seja útil. Ah, entendi. É muito interessante isso aí. Eric, eu agradeço a sua participação, Eu que congratulo, agradeço. né, ao sindicato, à Polícia Federal. Pode falar Polícia Federal ou não? Sim, aqui da nossa, que aqui eu estou na condição de diretor da Associação dos Peritos Criminais Federais. Você é? Eu sou diretor jurídico da associação. Ah, eu não sabia, mas podia ter falado, desculpa, eu não sabia. Então, eu vou falar de novo. Eric, como é que é? Diretor? Diretor jurídico. Peraí. Diretor jurídico da Associação dos Peritos Criminais Federais. Peritos Criminais Federais. Eric, como diretor jurídico da Associação dos Peritos Criminais Federais, eu congratulo, né, a associação, a incrível Polícia Federal, também pela sua atuação e entrega a nível nacional, né, e nos estados. Agradeço a participação, né, parabenizo pela quantidade de livro que você leu, que está aí, deve ser uns 300 livros aí que você já mostrou, gosta de ler, né? Sim. Fica convidado. Né? Oi? Estudar sempre. Sim, a gente não para, né? É verdade. Fala que sabe tudo, não sabe nada, né? A gente nem começou. Né? É verdade. E fica convidado sempre aí para participar, nossa participação na segunda e terceira temporada. Tá ótimo, agradeço novamente, agradeço aqui a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Karina, muito obrigado, e aqui em nome da nossa associação também agradecemos aqui o convite, tá bom? E estamos aqui disponíveis, tá bom? Eu que agradeço, parabéns, a gente encerra por aqui. Obrigado, tá ótimo.